Olá, quarto ano da quarentena. Bora para mais um vídeo com as aulas de História e Geografia. São as aulas número 4, lá da apostila 2, tá bom? Esse assunto a gente já começou a assistir nos outros vídeos. Fala um pouquinho sobre migrações, né? Os processos migratórios pelo planeta e que contribuíram para a formação do nosso povo. Mas assim, a gente tem um tempo limitado de vídeo, então a gente não está na nossa sala, né, turma? Então eu preciso que você faça a leitura na sua casa com calma, vai marcando no texto as informações principais. Então dá um pause para fazer tudo isso, depois você volta aqui para o vídeo, tá? Eu não consigo fazer a leitura com você agora. Só quero destacar algumas coisas que você pode até destacar com marca-texto aí na sua apostila. Emigrando, imigrando. Emigrando é quando as pessoas estão saindo de um lugar. Imigrando é quando elas estão chegando. O texto vai falar várias características, migração externa e interna. Depois ele vem com vários tipos de migração. Olha quantos. Então é legal você ler com calma, passe o marca-texto, estuda, né, com calma. Depois você volta para o vídeo para a gente fazer as questões, tá bom? Compreender as migrações é importante, porque elas obedecem a algumas razões econômicas, sociais e naturais. Compreender porque as migrações acontecem ajuda a gente a entender a história dos países e até mesmo a história do nosso país. Bom, então é muito importante. Mas depois da leitura do texto, responda as perguntas. Diferencie imigrando e emigrando, acabei de falar, né? Então, o emigrando é quando está saindo de um determinado local e o imigrando é quando quem está chegando, tá? A mesma pessoa pode ser um emigrante e um migrante, né? Porque eu estou saindo, eu sou o emigrante, mas quando eu estou chegando, eu sou o imigrante, ok? Aí leia as situações abaixo. A apostila trouxe algumas frases e você deveria classificar qual é o tipo de migração que tem aí. Letra A, você vai e volta da escola todos os dias. Você não está mudando, né, gente? Você está só indo e voltando. Então a gente fala que é a migração pendular, é um movimento de pêndulo, sabe assim? Que vai e volta. Minha família mudou-se da zona rural para o centro da cidade. É chamado de êxodo rural ou migração campo-cidade. No caso, se é uma família só, a gente fala que é migração campo-cidade. Quando existe um movimento de muitas pessoas saindo ao mesmo tempo do campo para ir para a cidade, aí que a gente fala que é o êxodo rural, tá bom? Meus primos moravam na cidade de Campinas e mudaram-se para a cidade de São Paulo. Essa é a migração cidade-cidade. As famílias que trabalham no circo viajam muito e por isso moram em trailers. As famílias que trabalham em circo, elas não têm um ponto fixo de moradia. Não é que elas mudam, né? Mas elas estão viajando o tempo todo. Então a gente fala que eles são nômades, tá bom? Meus vizinhos foram morar na Argentina e não tem data para voltar ao Brasil. Então é uma migração permanente. Eles foram embora, tá? Meu amigo irá morar na França por um ano e depois voltará. Então é diferente. É uma migração sazonal ou transumância. Quer dizer, eles foram embora, mas por um prazo determinado. Logo eles vão voltar. Você conhece alguém que passou por algum tipo de migração? Converse com algum responsável que possa contribuir para a realização dessa atividade. Aí é uma coisa que você tem que conversar com a sua família, né? Ilustre um dos modos de migração apresentado no texto. Quero ver desenhos belíssimos, ok? Geografia. Formação cultural brasileira. Gente, de novo, você precisa dar um pause no vídeo, ler o texto lá na sua apostila, lê com calma, vai marcando todas as informações que você julga que sejam importantes, lê uma vez, lê duas, para depois responder as questões, tá bom? Se estivéssemos em sala, a gente ia ler juntos, ia ficar explicando, a gente ia conversar, mas o vídeo do YouTube tem tempo limite. Se eu fizer tudo isso, não dá tempo, ok? Então você vai lendo com calma. O texto vai falar um pouquinho especificamente sobre a cultura indígena, sobre a cultura africana, sobre as culturas dos imigrantes de forma geral. Aí ele fala dos imigrantes europeus, ele fala um pouquinho dos suíços, alemães, eslavos, que são oriundos da Ucrânia e Polônia, fala sobre os espanhóis e os italianos, tá bom? Então é importante que você leia com calma, sublinhe lá as informações principais para depois fazer a leitura, responder as questões, tá? Mas já que você já fez a leitura, você já deu um pause, não é? Você leu tudo, então vamos responder juntos.
O que caracterizou a formação cultural do Brasil? Estava lá no texto, bem certinho. A formação cultural do Brasil foi caracterizada pela mestiçagem racial e pela fusão da cultura europeia com as culturas dos indígenas nativos e dos negros africanos escravizados. O que significa isso? A nossa cultura, nossa formação cultural foi feita pela mistura de raças, porque vieram europeus, vieram africanos, né? Nós já tínhamos aqui os indígenas, então essas raças se misturaram, formando o nosso povo brasileiro. Além disso, a gente teve a contribuição de toda a cultura que cada um desses povos já tinha e também acabou se misturando à nossa cultura. Quando os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI, do que viviam os povos indígenas? Os povos indígenas viviam basicamente da coleta vegetal e animal e desconheciam técnicas de produção agrícola. Eles viviam especialmente da natureza, né? E por que eles desconheciam técnicas de produção agrícola? Porque, assim, eles plantavam apenas para eles se alimentarem, né? Era para a sobrevivência deles. Eles não precisavam plantar e colher em grande escala. Eles não precisavam sustentar uma cidade inteira, era sempre para aquela tribo, né, para aquele povo. Então, eles desconheciam as técnicas agrícolas ainda. O que os povos indígenas utilizavam em seu cotidiano e quais eram seus hábitos? Hábitos como tomar banho, eu já falei sobre isso, né? Banho de rio e de mar, andar descalço, ficar de cócoras, que é ficar assim agachado no chão. São hábitos que aprendemos com os indígenas. Além disso, eles já utilizavam anzol, rede, cestas e alguns materiais que eles mesmos fabricavam. Com quais costumes os povos africanos contribuíram para a cultura brasileira? Instrumentos musicais, por exemplo, a própria música, vocabulário e alimentação. É tipo assim, tudo, né? Instrumento, música, vocabulário, nossa palavra, né, gente? E alimentação, é tudo. Você sabia que o Kikongo ou congolês é considerado uma das línguas formadoras da língua portuguesa falada no Brasil? Quais as palavras de origem africana fazem parte do nosso vocabulário? Diversas palavras. Umbanda, canjica, adoro, muamba, samba e acarajé. Já comeu acarajé? Onde podemos encontrar a influência dos imigrantes europeus vindos para trabalhar na lavoura? Bom, as influências desses povos estão presentes em toda parte. Culinária, arquitetura, que é o modo de construção que eles tinham lá no país deles, eles acabaram trazendo para o nosso país. As vestimentas, a alimentação, falamos sobre a culinária, né, em outro vídeo. As expressões, o modo de ser, né, de se expressar, as músicas, ciência e artes. Legal, né? A Pro trouxe, só para ampliar um pouquinho, alguns dos instrumentos de origem africana. Congas, bongós, djambé, darbuca, nem sei falar. Surdo de marcação, tantã, tamborim, pandeiro, atabaque, maracás, cachixis, chequerês, afoxé, ganzas, molho de sementes, gajon, triângulo, agogô, cuíca, clave. E faltou a... esqueci o nome. Aquele que faz na capoeira. Esqueci. Lembra qual é? Depois você me conta. Esqueci agora, gente. Gostaram? Deixa seu curtir no vídeo, tá bom? Para eu saber que vocês estão assistindo.